amigos, tudo bem? É, Hoje eu gostaria de falar aqui de um vídeo que eu assisti ontem do Nando Moura, né? Eu sou inscrito no canal dele, vocês podem ver aqui. Aí eu assisti esse vídeo aqui, Jesus versus Maomé. Qual a diferença? Eu assisti o vídeo até o final e, como eu sou muçulmano e conheço o Islã, né? Já li o Alcorão algumas vezes. Eu pude verificar que as informações aqui passadas não condizem com a realidade da religião islâmica. Eu bolei uma resposta, até fiz os comentários aqui na página dele, né, nesse vídeo. Até agora não tive resposta, então resolvi fazer esse vídeo. Eu lembro que ontem eu fiz 3 comentários, né? Parece que um não foi, eu não sei se ele apagou, alguém apagou. E então eu tentei replicar aqui, né, o que eu havia escrito na primeira postagem. Vamos à resposta. O vídeo baseia-se em informações históricas fundadas na Sunna e não no Alcorão, que é a única fonte histórica e verídica do Islã e a única contemporânea ao profeta. O Alcorão é o único registro escrito que nós temos da época do profeta. Fique bem claro isso. A Sunna é uma compilação de textos de uns 200 anos depois. Tá? As informações históricas que nós temos acesso hoje são baseadas aqui na Sunna e não no Alcorão, tá? Por exemplo, detalhes da vida do profeta estão aqui, estariam aqui, né? Mas vamos discutir isso um pouco adiante. Logo, tal vídeo descreveria bem o sunismo ou o xiismo, mas não o Islã puro. Quem se baseia hoje na Sunna são os xiitas, sunitas, salafitas, xambirizitas. Esses daí eles seguem a Sunna, eles deixam o Corão de lado realmente. O Islã puro é o Alcorão. Pouco se sabe com certeza a respeito de Muhammad. Ele teria condenado a escritura da Sunna. Aqui é um detalhe importante. A própria Sunna, contraditoriamente, afirma em um dos seus ditos, né, que ela é organizada em ditos, hadiths, que o profeta viu as pessoas escrevendo o que ele fazia, o que ele falava. E ele falou: pode parar, pode botar fogo em que vocês estão escrevendo aí. A única coisa que vocês têm que registrar de mim é o Alcorão. Então, se a própria Sunna teria testemunhado esse comportamento de Muhammad, então por que as pessoas levam em consideração esses boatos? Aqui, ó, ele teria condenado a escritura da Sunna e foi poucas vezes mencionado pelo nome no Alcorão. O Alcorão menciona Muhammad 3 vezes pelo nome, Jesus 27 vezes. Sempre que ele é mencionado, ele é dito ser apenas entre aspas, né, um mensageiro. A ele só cabia a transmissão da mensagem. A vida pessoal dele nada importava. Por quê? Porque o Islã é baseado em Deus único, não em um homem. Não é igual ao cristianismo que é baseado em um homem. Ok? A Sunna e o Evangelho possuem uma relação em comum, sua tardia compilação. Ok? A Sunna, 200 anos mais ou menos ali depois de Muhammad. A Bíblia, né? Os Evangelhos também, por aí. Os 200 ou talvez até mais anos depois dos acontecimentos. E pior ainda, foram registrados em outro idioma. Então vocês imaginem um telefone sem fio de 200 anos e ainda entre pessoas que falavam idiomas diferentes, né? E você traduzir uma coisa de um idioma semítico para uma língua indo-europeia como grego, latim, não sei, é um problema bem complicado. Aqui, para evidenciar o que eu estou falando para vocês, eu vou ler aqui um trecho de Lucas. Primeiro capítulo, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então aqui, Lucas, né? Ninguém sabe se foi Lucas que escreveu, viu, gente? Só o nome dos evangelhos são Lucas, Marcos, Pedro, mas ninguém sabe. São livros anônimos, vocês podem pesquisar isso. Então aqui ele já começa falando que muitas pessoas estavam reunindo os escritos, né, fazendo um trabalho de historiador, perguntando aí pelas esquinas, pelos lugares, pelos templos, se as pessoas conheciam algum boato, alguma coisa, e estavam reunindo isso, tentando colocar de forma cronológica.
Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então aqui, ó, é uma cadeia de transmissão. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, blá 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 blá. Tá? Então aqui ele falou que pareceu conveniente para ele, não foi Deus que mandou escrever isso aqui. No caso de Abraão, Moisés, por exemplo, subiu lá no monte, ficou 40 dias e voltou com a lei cravada na pedra. Agora, no caso do Evangelho e da Suna, não, foram obras de mãos humanas, né? É o que eles têm em comum, o Evangelho e a Suna. Então, eles têm pouco peso para a religião verdadeira, que fique claro isso. Outra coisa que percebi no vídeo é que se fala que Jesus fundou o cristianismo. Pois bem, esta informação não consta na Bíblia. Jesus não afirma ter vindo fundar uma nova religião com o seu nome, e isto é ilógico. Não, isto é lógico, pois não faria sentido Jesus, Abraão, Moisés e etc. possuírem religiões diferentes. Jesus afirma na Bíblia ter vindo cumprir a lei. 3 pontinhos para pensar. Argumento análogo serve para justificar a inexistência da criação do judaísmo, pois Moisés não chegou dizendo que estava fundando uma religião diferente da religião de Abraão, mas sim seguir o mesmo Deus. Judaísmo, cristianismo, budismo, etc., são coisas que a própria raiz da palavra tem relação com homens, né? Por exemplo, socialismo vem de uma teoria, né? Agora, Islã a palavra significa submissão a Deus. Sempre existiu a submissão a Deus e todos os profetas sempre foram submissos a Deus. De acordo com a definição da palavra, eles são muçulmanos. Para finalizar, o argumento de que Muhammad fundou o Islã também é superficial, pois o próprio Alcorão afirma que Abraão era muçulmano ou islâmico, se preferirem. Logo, como ele teria fundado o Islã se ele nem existia uns 4.000 anos antes? Entenderam? Vou ler de novo. Para finalizar, o argumento de que Muhammad fundou o Islã também é superficial. Muhammad não existia 4.000 anos antes e o próprio Alcorão fala que Abraão era muçulmano. A palavra Islã representa um estado de submissão e tranquilidade com Deus, exatamente o que todos os servos dele tiveram em comum. Todos sempre tiveram a mesma crença religiosa. Não faz sentido Jesus ser evangélico, da Igreja Batista e Abraão ser da Igreja da Universal, né? O Alcorão também afirma que Muhammad não era uma inovação desta crença, mas sim um confirmador. Logo, todo o embasamento do vídeo cai por terra, pois fala do Islã. E o Alcorão, referência máxima do Islã, nem é citado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a verdade. Não é um vídeo baseado em boatos nem informações superficiais. E segue aí a resposta para quem procura de fato a verdade. E quem procura de fato a verdade mais ainda, eu sugiro que leia o Alcorão. E de preferência, depois, se puder confrontar as traduções e estudar árabe para ver se a tradução está correta, é um bom passo. Salam, fiquem com Deus.